In June 1944, they were 10, 20, or 50 years old. Their names were John, Winston, Violette, Edward, Dwight. They were from 12 different nations. But that summer, they united to liberate Europe. That summer, together with hundreds of thousands of men and women, they wrote one of the most important pages of history. Today, let's remember those who gave everything that summer in Normandy for our liberty. D-Day, Normandy, 1944. Landing soon in 3D on giant screens. No dia 6 de junho de 1944, 34 mil soldados norte-americanos embarcaram em uma missão decisiva. Em média, eles tinham 22 anos. E muitos acreditavam que não conseguiriam voltar. Eu escrevi uma carta para minha irmã dizendo: não espere que eu volte para casa. Eu achava que ia morrer. Em 1944, a Europa estava ocupada pelos nazistas. Os aliados lançaram o maior ataque por mar da história, contra um litoral fortemente defendido pelas forças alemãs. Era a melhor chance de libertar a Europa Ocidental. Mas para os soldados, mesmo chegar em terra foi uma batalha pela sobrevivência. Você chegava até a praia de Omaha, mas ao sair da embarcação não conseguia chegar até aqui. Você lutava para sobreviver em meio à arrebentação. Esta é a história épica da batalha de 12 horas pela praia de Omaha. No fundo, sabiam que estavam fazendo a coisa certa, não apenas pelo seu país, não só pela sua família, mas pelo mundo inteiro. Mas uma das maiores reviravoltas da história moderna dependeu de fatores surpreendentes e estratégias extraordinárias. Não foi apenas uma questão de homens e armas avançadas, mas de mágicos e invenções bizarras, como tanques capazes de nadar, paraquedistas explosivos e espiões que mandavam mensagens secretas através de pombos. Uma batalha onde as vidas de milhares de soldados norte-americanos dependeram da precisão da previsão do tempo ou da fivela do paraquedas. Mesmo assim, apesar de estratégias e dispositivos engenhosos espalhados ao longo de 300 metros de areia exposta, as armas mais poderosas da guerra ainda são a liderança e a bravura. O dia D. Quem sobreviveu e por quê? Heróis do Dia D. Cinco anos após o início da Segunda Guerra Mundial, o futuro da Europa estava ameaçado. Os nazistas de Hitler haviam ocupado o continente. Junto com os aliados, os Estados Unidos encabeçavam a luta. Eram 6 horas da manhã no litoral francês. 8 companhias de soldados americanos, a primeira onda, esperavam para entrar na batalha. Prepare-se para desembarcar! Vamos para a praia! Enquanto eles se aproximavam da praia, que recebeu o codinome de Omaha, centenas de homens rezavam, sabendo que os aguardava era um muro de armas, uma zona de matança e possivelmente a própria morte. Entre eles estava Rabalgarten, de 19 anos de idade. O barco estava muito silencioso. Eles sabiam o que iriam enfrentar. Como quase todos na embarcação,
O dia D foi a primeira vez que Ra entrou em ação. Embora ele não soubesse, nas 12 horas seguintes, a vida de Ra dependeria do que ele havia comido no café da manhã, da física da água e de um pedaço de madeira de 5 centímetros. Apenas um ano antes, Ra estava estudando na Universidade de Nova York. Ele era um promissor jogador de beisebol. E então foi convocado. Eu escrevi uma carta para minha irmã dizendo: não espere que eu volte para casa. Eu achava que ia morrer. Um dos motivos pelos quais Ra quis ir para a guerra foi a sua fé. Eu sou judeu e via as notícias dizendo que os alemães estavam invadindo as cidades, forçando as pessoas a usarem a estrela de Davi. Como todos os soldados judeus, Ra teve a opção de mudar a religião listada em sua plaqueta de identificação. Desse modo, se ele fosse capturado, poderia evitar a perseguição nazista. Mas Ra tinha outras ideias. Eu desenhei uma grande estrela de Davi na minha jaqueta, com as palavras Bronx, Nova York escritas em volta. Assim não teriam problema para me identificar. Ra e seus companheiros foram enviados para a praia de Omaha. (1.200 alemães tinham suas armas posicionadas, voltadas para o litoral. Eles estavam equipados com a devastadora arma nazista, a MG-42. Ela era a metralhadora mais rápida do mundo, 2 vezes mais veloz do que a metralhadora Browning norte-americana. A MG-42 é tão rápida que não se pode ouvir seus tiros individuais. Ela ficou conhecida como o zíper de Hitler e faz um som parecido com o de tecido sendo rasgado. Sua velocidade vem de um projeto revolucionário. Em uma arma comum, as balas são travadas no lugar por um ferrolho. Mas os alemães descobriram que se o ferrolho percorrer pequenos cilindros, ele aumenta a velocidade do carregamento das balas. Isto faz com que a arma seja capaz de disparar até 1.500 balas por minuto. São 25 balas por segundo, em uma velocidade de mais de 3.200 km por hora, diretamente até o barco de Ra. Mas ali não havia apenas uma MG-42, e sim 5 delas. Isto significava que a embarcação de Ra poderia ser atingida por 125 balas a cada segundo. Quando um atirador de verdade emprega taticamente aquela metralhadora, é um pesadelo. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer em combate é procurar as metralhadoras do inimigo e pegá-las. Tomá-las imediatamente. De alguma maneira, Ra e seus homens precisavam tomar essas armas. Eles se aproximaram da praia sob um fogo intenso. Entrou tanta água no barco por causa da forte ondulação que eles começaram a afundar. E o movimento violento do barco poderia causar outro problema: o enjoo causado pelo mar. Quando saímos do barco, estávamos fugindo da água e do vômito. O enjoo é um risco para qualquer um que viaja de barco. Mas aqui ele podia significar a morte. Tudo porque a Marinha quis dar uma refeição especial para os soldados que seguiam para Omaha. 5 horas antes. Ao sair da Inglaterra, a tripulação da Marinha decidiu dar aos soldados uma refeição reforçada antes da batalha. Ensopado.
Um banquete com carne, porco, frango, linguiças, feijão, ovos, sorvete, doces e rosquinhas. No exército é Isso aqui é de verdade? Tudo isso regado a café. Não brinque com a comida, coma. Ah, tudo bem. A Marinha acreditava que o estômago cheio daria mais ânimo aos soldados. Vai começar isso de novo? Ra pulou o café da manhã e comeu só um chocolate. Mas para outros, o banquete foi mais como a última refeição de condenados à morte. O enjoo deve ter afetado a capacidade deles lutarem em uns 60%. Ao chegar na praia de Omaha, muitos dos homens estavam debilitados. E não havia hora pior para isto acontecer. Dia D, 6h38 da manhã. Milhares de soldados norte-americanos estavam desembarcando na praia de Omaha. Eles estavam cansados, com frio e muitos deles terrivelmente enjoados. Um dos soldados que não ficou doente era Rabal Garten, que na época tinha 19 anos de idade. Esperem! Esperem! A embarcação onde ele estava havia chegado o mais longe possível na arrebentação. A rampa abaixada era um sinal para que cada arma daquela praia fosse descarregada na saída do nosso barco. As metralhadoras alemãs miravam na rampa de saída do barco, abatendo homens sem misericórdia. Para sobreviver, os soldados tinham de fazer a única coisa que eles haviam sido avisados para não fazer: pular na água pela lateral. E eu mergulhei. Enjoados e carregando quase 50 quilos de equipamento, os homens saltaram na água numa profundidade de até 3 metros. Aqui! Aqui! Bob Sayles queria ser soldado desde criança. Mas antes de sequer disparar um tiro, Bob estava se afogando, afundando no mar com o peso da jaqueta, da munição e do rádio. Quando pulei na água, fui direto para o fundo. Senti que estava me afogando. Foi quando eu entrei em pânico, porque a água era bem funda. Quando toquei no fundo, me livrei do rádio, mas ainda estava com a jaqueta. Eu precisava tirá-la ou não conseguiria sobreviver. Exausto, enjoado e embaixo d'água, Bob tirou a jaqueta no último segundo. Eu dei um belo impulso no fundo e em poucos segundos voltei para a superfície. Os soldados que escaparam da morte no mar aprenderam uma lição amarga naquele dia. Quanto mais enjoado você está, menos ágil você fica e maiores as chances de se afogar. Alguns foram direto para o fundo, se afogando. Hall havia comido apenas um chocolate no café da manhã e não estava enjoado. Mas como todos os soldados que não se afogaram, ele enfrentou outro perigo na água: as implacáveis rajadas de balas que iam em sua direção a 900 metros por segundo. Sobreviver a este inferno dependia de uma surpreendente lei da física, porque naquele momento era a água que poderia salvá-los. Vamos colocar desse lado. Tá Estão legal. todos prontos? Charlie Adcock é um perito em balística que está fazendo um experimento para descobrir o que acontece quando as balas da MG-42 atingem a água. Para isto, ele está usando a tecnologia do século XXI. O que temos aqui é uma câmera de alta velocidade. Ela vai deixar o tempo 120 vezes mais lento. O Ben vai disparar sua MG-42, que foi a arma utilizada para atirar contra os soldados em Omaha. E vamos ver o que acontece. A bala viaja a uma velocidade de cerca de 900 metros por segundo. O que acontece se ela não parar no tanque? Ela vai sair do tanque e vamos ter que tapar o buraco e tentar novamente. Engatilharam. Era o que eu ia dizer.
Vamos engatilhar a arma. Espera. Pronto? Estamos prontos. 3, 2, 1. A resistência da água é tão grande que faz com que a bala pare menos de 1 metro após penetrar. Basicamente, ela foi de 900 metros por segundo para zero em 75 centímetros, no máximo. Na praia de Omaha, a diferença entre a vida e a morte era de apenas poucos centímetros. Se as balas atingissem a água a 30 centímetros do soldado, ele estaria morto. A 1 metro ou mais, ele sobreviveria. A missão dos soldados havia começado há apenas 2 minutos. Dos 1.450 soldados que chegaram naquela primeira onda na praia de Omaha, calcula-se que mais de 1/3 morreu na primeira hora. Em apenas 120 segundos, esses homens enfrentaram a metralhadora mais devastadora do mundo. Muitos escaparam da morte saltando no mar apenas para se afogar com o peso do próprio equipamento. Os sobreviventes foram aqueles que estavam a mais de 1 metro do local onde qualquer uma das balas tenha atingido a água. Vai, vai! Vai, vamos lá! Rabalgarten estava entre os sortudos. 2 minutos após chegar na praia de Omaha, ele ainda estava vivo. Vamos lá! Foi uma visão horrível e foi muito surreal, porque a água se revolvia ao meu redor. Balas eram disparadas, minas explodiam, pessoas eram arremessadas pelos ares. Mas ainda não era a minha vez. Os primeiros 2 minutos de Ra na praia de Omaha foram difíceis. Eu tinha que chegar até a praia e fazer o meu trabalho. Mas isso era apenas o começo. – 6 de junho de 1944, em Omaha, a praia mais sangrenta do dia D. Às 6h42 da manhã, 10 minutos após o início do desembarque, a situação já era bem ruim. Centenas de homens da primeira onda da invasão haviam sido mortos ou feridos. Muitos outros eram alvos fáceis dentro d'água. E eles ainda não haviam chegado na parte mais difícil, a praia. Os homens precisavam atravessar a praia, totalmente expostos sob o fogo contínuo das metralhadoras. Era uma zona mortal de 300 metros de largura, o equivalente a 3 campos de futebol. Em diferentes estágios, eles ainda enfrentariam diferentes perigos. Nos primeiros 180 metros, eles teriam que passar por obstáculos como cavalos de frisa e estacas. 60 metros depois, havia um quebra-mar e fileiras de arame farpado. E em seguida, campos minados com 17.000 minas. Finalmente, após 300 metros, eles chegariam às dunas no final da praia. Só então, eles poderiam começar a atacar os alemães. É muito surreal. Você cruzando aquela praia, você vê nos filmes, mas não é com você. Aquilo estava acontecendo comigo. Os homens da infantaria estavam sozinhos e desprotegidos na praia. Mas havia um plano para ajudá-los, usando tanques. Se os aliados conseguissem colocar tanques na praia antes dos soldados, eles dariam cobertura e poderiam atacar as defesas alemãs. Mas embarcações levando tanques são vulneráveis. Eles precisavam encontrar um meio de levar os tanques para a praia de outro modo. E para isso, os inventores do bloco aliado tiveram uma ideia engenhosa. Um tanque capaz de nadar. Este é um tanque DD de direção dupla, um veículo de assalto anfíbio.
O tanque DD é aquele tipo de ideia maluca que se tem em tempos de guerra. Parecia coisa de desenho animado. Ele era um tanque Sherman comum, impulsionado por propulsores, com uma tela de proteção presa por cilindros pneumáticos. E o mais louco foi que ele funcionou. Nos meses que antecederam o dia D, os tanques anfíbios foram testados e passaram com louvor. Eles seriam levados até a praia durante o ataque, surgindo das águas para a surpresa dos alemães. No início do dia D, os tanques estavam a 5.500 metros da praia em uma embarcação gigantesca. Um dos comandantes dos tanques era o sargento Don Lucy, com 24 anos de idade na época. Ele vinha de uma grande família irlandesa na Califórnia, o mais novo de 6 irmãos. Don era um homem grande e gentil, de 1,90 m, que amava seu pastor alemão, Duke. Todo mundo conhecia Don como Babe. A tarefa de Don era colocar um tanque DD na praia de Omaha junto com outros 31 tanques. Na praia haveria um tanque a cada 45 metros, dando cobertura para a infantaria, mas havia um problema. As ondas no canal tinham quase 2 metros de altura. Os tanques anfíbios nunca haviam sido testados naquelas condições. Eles funcionavam bem em lagos calmos ou portos tranquilos. É diferente quando o mar está agitado. Era uma operação quase suicida, mas não havia escolha. Nas semanas que antecederam o dia D, os aliados haviam reunido em segredo um imenso exército no sul da Grã-Bretanha. Qualquer atraso aumentaria as chances de os alemães descobrirem o plano. Mas o tempo estava ruim há dias, com chuva e ventos fortes. Os aliados não podiam prosseguir naquelas condições. Eles precisavam que o tempo melhorasse rapidamente. Foi uma má notícia para os estrategistas aliados porque a invasão não podia esperar. Os alemães acabariam descobrindo os planos. Era um grande problema. Então, no norte do Atlântico, chegam informações secretas trazidas por navios especiais da Marinha. Eles não estavam lá para lutar, mas para medir o vento e a pressão barométrica. Eles forneceram pistas sobre o que aconteceria com o tempo a 3.200 quilômetros dali no Canal da Mancha. E enviaram uma informação sutil, mas essencial. As leituras sugeriam que haveria uma pausa, quando o tempo deveria melhorar um pouco, no dia 6 de junho. O sucesso da invasão e as vidas de milhares de soldados norte-americanos dependiam da precisão de uma única previsão do tempo. Como o tempo estava se esgotando, as lideranças aliadas decidiram arriscar. No dia 6 de junho, o tempo melhorou. Mas o mar ainda estava agitado. Em meio às ondas, a 5 quilômetros da praia, a embarcação de Don Lucy lançou seus tanques DD. Pode travar, vamos! Continuem! Continuem! Continuem, continuem! Continuem, continuem! O tanque de Don estava flutuando e funcionava bem, mas ele não havia sido projetado para lidar com ondas de 2 metros. Ajuda aqui! Quase imediatamente, a água começou a entrar sem parar. E a tripulação começou a saltar na água, não apenas para salvar o tanque, mas suas próprias vidas. Quando há uma brecha, é impossível impedir que a água entre. O tanque começou a afundar. Para sair do tanque DD, o piloto precisava passar por um buraco assim. Não é fácil. A tripulação estava lá fora. Eles tinham chance de sair, mas não o piloto.
Dos 29 tanques que chegaram a ser lançados no mar da praia de Omaha, 27 afundaram. Os tanques que alcançaram a praia estavam em grande parte destruídos. Como não estava dentro do tanque, Don Lucy escapou. Mas 33 tripulantes não tiveram a mesma sorte. O fracasso na tentativa dos tanques anfíbios chegarem à praia deixou os soldados na praia de Omaha por conta própria. Agora, eles precisariam lutar para abrir caminho pela areia e tomar as invencíveis metralhadoras sem os tanques para protegê-los. Eles iam nos liderar na praia, mas isso não aconteceu. Na praia, a contagem dos corpos continuava aumentando. Mas esta não era a única história acontecendo em Omaha. 7 horas da manhã do dia D. Meia hora após o início do desembarque na praia de Omaha. O recruta alemão de 18 anos de idade, Franz Gockel, atirava continuamente nas tropas norte-americanas desde o começo da invasão do bloco aliado. Gockel atirava de um grande bunker de concreto em uma posição alta na praia. Ele fazia parte de uma rede de 14 posições fortificadas, construídas no topo das dunas. Um produto de antivisão militar alemã. Mas o modo como Gockel e os bunkers chegaram ali resultou de uma batalha de mentes entre um mágico inglês pouco conhecido e um dos maiores estrategistas militares do mundo. Gockel é um dos 20 mil homens encarregados de defender a Normandia. Apenas um ano antes, ele estava trabalhando na empresa do pai, perto do Vale do Ruhr, consertando telhados danificados pelas bombas dos aliados. Mas, como inúmeros outros alemães, ele foi convocado para a máquina de guerra de Hitler. 6 meses antes. Para Franz Gockel, o bunker era também sua casa. Dentro do posto de guarda de concreto, ele e seus companheiros dormiam, comiam, ouviam música e descansavam. No dia D, eles já estavam ali há meses. O fato era que os soldados enviados para a Normandia para proteger as defesas do Atlântico achavam que era um posto fácil. Eles tinham comida boa, tinham instalações confortáveis e um ambiente agradável. A guerra não estava sendo muito difícil para eles. Na verdade, nenhum deles acreditava que teria de defender o litoral de uma invasão. Os soldados não eram os únicos a pensar desta maneira. Pouquíssimos altos comandantes alemães achavam que os aliados atacariam o litoral da Normandia. E eles acabaram sendo vítimas de um dos maiores truques da história militar. E este foi o homem que forneceu a inspiração. Jasper Maskelyne era mágico profissional e ilusionista. Jasper Maskelyne vinha de uma família de mágicos de uma longa dinastia que havia sido famosa durante a Era Vitoriana. Quando a guerra começou, Maskelyne quis usar suas habilidades mágicas para ajudar a combater os nazistas. Segundo fontes, ele disse que se era capaz de enganar as pessoas em um teatro, onde era o centro das atenções, sob as luzes da ribalta com o público a poucos metros de distância, ele tinha certeza de que conseguiria enganar um soldado alemão a mais de 1 quilômetro de distância.